A gente não está utilizando e a gente avisou na igreja. Queremos agradecer aquelas pessoas que serviram ao almoço, acho que teve almoço, né? Mas agora nós vamos servir a palavra de Deus. Dá para pegar essa equipe daí, que é uma coisa para apoiar, né? Muito boa noite a todos. Estamos exatamente aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, nesta noite do dia 4 de maio de 2025. E quem irá proferir, irá pregar a palavra de Cristo hoje é exatamente esse cidadão que acabou de dar boa noite, que é o professor Araújo, irmão do professor Fernandes, que passa aqui nesse momento. 22 versões diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Eu creio que todos nós estamos aqui nesta noite, estamos alegres porque estamos na casa de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite do dia 4 de maio de 2025, e este é o professor Araújo. Já com a Bíblia aberta, vamos mais uma vez curvar nossas frontes para buscar nosso Deus de oração. Grande Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez, Senhor Deus, essa oportunidade, estamos aqui na tua casa para aprender mais de ti. Amém. E neste noite, ó Pai, que eu possa se calar e falar a tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pelo hino que foi cantado, irmão, nós já sabemos qual é o sermão dessa noite. Vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Qual a sua função e qual a importância que tem para mim e para você aqui nesta terra. Amém? Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 16. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo, 16, dia 4 de maio de 2025. E este é o professor Araújo. Cadê o voluntário? João 14, 16, 17. 16, 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Irmão, então o Espírito Santo de Deus foi o que ficou responsável para cuidar dos filhos de Deus quando ele regressou ao céu. Certo? Então ele é que está conosco hoje. E por que ele diz aqui que o mundo não tem? Porque não o conhece. Mas nós que somos filhos de Deus, nós conhecemos a função do Espírito Santo de Deus, nós conhecemos a sua importância nas nossas vidas. E por que ele está aqui conosco, tá certo? Porque, irmãos, quando Deus olhou para os seus filhos que ia ficar aqui, ele viu que nós não poderíamos ficar só. Por isso que o Espírito Santo de Deus teve que ser enviado para cuidar de mim e você. Que cuidado é esse? Né? Por que temos que ter esse cuidado? Porque, irmãos, nós seres humanos somos pecadores. Nós somos pecadores que temos, nós não sabemos fazer a vontade de Deus. Por isso que ele iluminou o seu Espírito Santo, né? Segundo Deus, é o Espírito Santo, para quê? Para nos orientar, para cuidar de cada um de nós, para nos instruir na verdade. E nos mostrar o caminho que nós devemos andar e o que devemos fazer, para naquele dia possamos estar prontos para ir com Cristo. Vocês sabiam por que vocês estão aqui hoje? Não foi o querer de vocês, não foi o meu querer. A obra do Espírito Santo de Deus. Ele tocou em nossos corações e nos deu essa vontade de estarmos aqui hoje para aprender mais um pouco da palavra de Deus. E esse não é o trabalho do Espírito Santo de Deus. É conduzir o povo no seu caminho. É cuidar desse povo para que ele não se disperse, para que eles vivam sempre em família, certo? Reconhecendo o Deus que fez aquele grande sacrifício por nós, ter morrido naquela cruz, não é isso? Então precisamos cada dia, irmãos, entender verdadeiramente qual é esse trabalho que foi feito por Cristo e o trabalho que está sendo feito por Espírito Santo de Deus aqui nesta terra. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz e os nossos passos, nos dá vontade de servir a Deus, certo? E ensina a sermos fiel a Deus e ainda mais, transforma nossa mente e nosso coração a cada dia. Porque nós, com a nossa natureza pecaminosa que temos, a tendência era só desviar cada dia mais deste caminho. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo de Deus para cuidar de nós, certo? E esse cuidado, irmão, nós temos que abraçar com todas as nossas forças, porque sem esse Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós estamos perdidos.
Porque aí, sem o Espírito Santo de Deus, irmão, então vamos endurecer o coração, vamos querer andar com nossas próprias pernas, vamos ser guiados pelas nossas próprias vontades, e uma vontade pecaminosa, nós sabemos qual é o caminho, né? O caminho seria a derrota. Porque nós queremos fazer todas essas coisas que o mundo aí fora está apresentando, todas essas coisas que o mundo aí fora está mostrando. Aquele que não tem Deus, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele anda nesse rumo, certo? Ele aceita tudo que o mundo oferece, porque ele não conhece o poder de Deus, ele não tem interesse pelas coisas de Deus, né? E ele não se importa, né, com as coisas que Deus preparou para nós, com as coisas que Deus nos prometeu e o que ele está preparando para nós. Ele não se importa, para ele não tem valor, porque ele não conhece Deus. Uma coisa, a gente interpretar em algo que a gente não conhece é difícil. Só a gente desfrutando desse amor, só a gente desfrutando dessa bênção, é que a gente tem o privilégio de procurar servir a Deus como ele deseja. Porque nós pecadores como somos, e nós mesmos, irmão, nós não tínhamos esse privilégio, nós não tínhamos esse direito, nós não tínhamos esse privilégio. Estamos aqui nesta noite, na casa de Deus, para ouvir a sua palavra. Por isso o Espírito Santo de Deus é importante em nossas vidas, certo? É Ele que endireita os nossos caminhos, é Ele que ajeita os nossos pensamentos, né? É Ele que coloca o amor de Deus em nossos corações para com o nosso próximo, para ajudar as pessoas, os necessitados, né? Pior do que a gente, porque nós também não somos ricos, mas o que a gente tem, dá para a gente ajudar aqueles que são mais necessitados do que nós, no momento que nós nos encontramos com Ele, tá certo? Então, irmãos, precisamos viver assim e ter essa certeza a cada dia, para que assim Deus possa trabalhar em nós e assim possamos viver cada dia mais perto de Deus. Mas para a gente, irmãos, entender isso, nós vamos agora para o Salmo 51, verso 17. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Guarda de Alvorada, noite de domingo do dia 4 de maio de 2025. E este é o professor Araújo. Salmo 51. Salmo 51, verso 17. Mais um voluntário aí para ler, irmãos? Sacrifícios agradáveis são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó teu Deus. Amém, né, irmãos? Então, como é que nós podemos agradar ao nosso Deus? Primeiramente, nós temos que ter um espírito quebrantado. O que é você ter um espírito quebrantado? É você não botar seu eu na frente. Primeiro Deus, depois nós. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que Deus é o ser maior nas nossas vidas, nós temos que se quebrantar diante de Deus. Porque, irmãos, se nós não se quebrantarmos diante de Deus, se nós não reconhecemos Deus como primeiro lugar em nossas vidas, nós estamos perdidos. Porque aquele irmão que bota o eu em primeiro lugar, fica difícil de Deus conseguir entrar nesse coração. Porque não vai ter lugar para Deus quando nós fazer viver esse eu cada dia dentro de cada um de nós. Isso não pode acontecer em nossas vidas. O cristão ele tem que ser humilde, ele tem que ter o coração quebrantado diante de Deus e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Vocês sabem de uma coisa? Olha, Deus sem nós, irmãos, Ele é o mesmo Deus. Ele tem os mesmos poderes. Mas nós sem Deus, nós não somos nada. Tá certo? Por isso nós precisamos de Deus a cada dia de nossas vidas, para nos guiar, para nos conduzir, né? Para endireitar os nossos caminhos tortuosos do qual queremos andar, para quebrantar a nossa natureza pecaminosa que temos, que nós possamos entender verdadeiramente qual é o plano de Deus para nós, nos empenharmos em terminar aquilo que Ele começou aqui nesta terra. Quando nós entendemos isso em nossas vidas, irmão, quando nós nos entregarmos nas mãos de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus faça morada em nossas vidas, pode ter certeza, irmão, que as coisas vão se endireitar. As coisas vão dar certo, porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, somos seus filhos, é a melhor possível. Porque quem é o pai que quer dar algo bom para o seu filho? Mesmo o filho sendo aquele filho desobediente, sendo aquele filho que não agrada ao pai, mas o pai sempre tem o desejo de agradar o filho. O pai sempre tem o desejo de cuidar do filho e dar o melhor para ele. Assim é Deus conosco. Somos pecadores, somos, mas nós temos um Deus do nosso lado, que morreu por nós. E nos ama, irmão, de uma maneira inexplicável.
Se nós procurar querer entender o amor que Deus tem por nós, a gente não vai entender, porque nossa mente é muito pequena, somos pecadores. Nós só vamos entender isso, irmão, quando nós chegarmos lá no céu. É que nós vamos entender esse grande amor que Deus tem por cada um de nós. Dele ter morrido na cruz para nos salvar. Amém? Amém. Ainda no Evangelho de João, irmãos, agora no capítulo 16, o verso 7 ao verso 11. Igreja Adventista do Sétimo João Dia do 16. bairro de Alvaroeiro, noite de domingo, do dia 4 Do de verso maio 7 ao verso 11. de Mais um voluntário para a gente 2025. ver, irmãos? E este é o professor Mas Araújo. eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando eu vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Então, irmãos, a importância do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Pai, ele veio, morreu por nós, cumpriu sua vontade e foi retornar ao céu. Mas ele disse que ia mandar um Consolador. Ele disse que a gente não ia ficar sozinho. Ele ia mandar o Espírito Santo de Deus. É o que está conosco hoje, né? Direitando nossos caminhos e nos cuidando para naquele dia possamos estar conforme a vontade de Deus. Porque Deus sabia claramente, se deixasse nós aqui por nossos próprios caminhos, nossos próprios pensamentos, eu creio que Jesus não ia conseguir resgatar ninguém. Por isso que ele foi importante a presença do Deus Espírito Santo aqui conosco, para ir nos guiando e nos conduzindo, né, e nos orientando para naquele dia se cumprir a vontade de Deus, que é de recolher todos os seus filhos sinceros e fiéis que estão aqui nesta terra. Amém? Amém. E se nós estamos aqui nesta noite, irmãos, nós largamos nossos lares, ou outro canto que a gente deveria ir, viemos para cá, pode ter certeza que Deus nos conduziu com o Espírito Santo de Deus para você estar aqui nesta noite. Amém. Porque se fosse a nossa própria vontade, irmãos, nós não estaríamos aqui. Por isso que quando a gente aceita Cristo Jesus, aí não somos mais nós. Eu gosto muito da frase de Paulo, diz assim: agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Então, irmãos, cada dia nós temos que permitir que Deus viva em nós. Vai tirando cada dia aquilo que não pertence ainda aos nossos corações, das nossas mentes, das nossas ações. Isso. E nos dá um entendimento pleno de como Deus quer que vivamos aqui nesta terra. Porque nós sabemos, irmãos, que para viver aqui nesta terra, nós temos que ter Deus conosco. Nós temos que ter a orientação de Deus. Porque sem a orientação de Deus, nós estamos perdidos. O inimigo das almas está trabalhando aí fora, irmão, desesperadamente para tragar o povo de Deus. Nós sabemos que a cada dia que passa, ele fica mais desesperado, porque ele está sabendo que o seu dia está se esgotando. O seu fim já está chegando. E ele sabendo disso, irmãos, ele não fica parado, ele não fica quieto. Quem ele puder perturbar, ele vai perturbar. Mas Deus já nos comprou com o seu sangue. Nós não somos mais do mundo. Amém. Nós somos de Deus. Então, irmãos, nós, como filhos de Deus que somos, temos também que levar essa mensagem a outras pessoas, para que ele alcance outros corações aquebrantados que estão saindo do mundo. Porque ainda há pessoas aí nesse mundo, irmãos, que precisam de ouvir essa mensagem que um dia nós escutamos e um dia nós decidimos a seguir essa mensagem. Por isso que Deus precisa de mim e de você, para ser suas testemunhas vivas aqui nesta terra e terminar aquilo que ele começou. Amém? Agora vamos para o livro de Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 4. Mais um voluntário? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito habilitava. Vamos ver a coisa que aconteceu naquele dia lá em Pentecoste, né? A multidão que tinha lá, irmão, é bem maior do que essa que está aqui hoje. Várias línguas diferentes, várias nações estavam ali. E Deus ali usou seus discípulos para pregar para aquela grande multidão. Certo? E aí o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele grupo. E a palavra de Deus diz, irmão, que eles falavam na sua própria língua materna.
mas ia chegando na língua de cada uma língua estranha que tinha ali naquele meio. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e ali foram batizadas muitas pessoas. As pessoas, às vezes, o inimigo faz confusão na mente das pessoas a respeito de línguas estranhas. Isso não existe. Língua estranha não existe, certo? Existiu naquele dia um povo que foi abençoado por Deus, falou a sua própria língua, e todos entenderam. Essas línguas estranhas que falam hoje por aí, ninguém entende nada. Por isso que não serve, não é de Deus, tá certo? Não vamos se iludir com essas coisas. Precisamos ter que estar na palavra de Deus, que a Bíblia nos ensina. Esse é o caminho seguro, certo? E quando nós estivermos guiados pela Bíblia, pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ter um pensamento em nós. Não tem por onde nós não chegarmos no céu, porque esse é o caminho, certo? Esse é o caminho. Quando nós olharmos, irmãos, para nós mesmos, nós não temos condição de nos salvarmos. Mas quando nós olharmos para Cristo, o sacrifício foi feito na cruz, não tem como nós se perdermos. Porque Deus é maravilhoso e esse plano de Deus é fiel. Amém? Amém? Por isso que estamos aqui nesta noite, tá certo? Agora vamos para o livro de Lucas. Lucas capítulo 11, verso 13. Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvaroene. Noite do dia 4 de maio de 2025. Lucas capítulo 11, verso 13. Noite de domingo. E este é o professor Araújo. A Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvaroene está localizada exatamente à travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvaroene, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. O que diz aí, irmãos? Mas vamos colocar aqui para ler para nós. Lucas 11, 13. Ora, se vós, seus irmãos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele foi preparar um lugar para mim e para você. A palavra de Deus diz que a nossa mente é tão pecaminosa que a gente não consegue entender esse lugar que Ele foi preparar. Porque a nossa mente é muito pecaminosa. Porque é uma coisa tão real, uma coisa tão bonita. A Bíblia dá-nos algumas traduções de como vai ser aquele lugar. Diz que a cidade ali vai ser de ouro, os muros de cristais. É isso? Quem não quer morar numa cidade dessa, irmãos? Quem não quer viver ali? Certo? Então o que Deus tem para nós, irmãos, é maravilhoso demais. A nossa mente não tem como decifrar essa bela cidade que Deus está preparando para mim e para você. Mas nós precisamos também aqui, irmão, fazer a nossa parte, né, para que possa chegar ali. Porque Deus nos prometeu a vitória. E pode ter certeza que nós já estamos lutando no céu. Certo? E que no final, irmão, nós possamos ter as palavras de Paulo, né? Combati o bom combate, completei a guerra e guardei a fé. Agora a nossa coroa já está nos guardada, não só para nós, mas para todos aqueles que quiserem o que nós estamos fazendo. Amém? Amém? Esse é o desejo de Deus para nós. O desejo para os apóstolos, é o desejo para nós, e é o desejo para todos aqueles que se voltar a aceitar esse plano de Deus na sua vida. O que Ele vai ter para nós é isso. A nossa fé é inabalável, porque foi Deus que alicerçou os nossos corações e gravou no meu e no seu coração. Uma coisa que é gravada, irmão, jamais ela pode ser retirada. As palavras podem ser esquecidas, as letras podem ser apagadas, mas uma coisa é gravada no nosso coração, gravou com o seu sangue, não tem como a gente esquecer. Não tem como a gente dizer que isso não vai ser verdade, que não vai existir, porque está gravado no meu e no seu coração. Amém? Amém. Atos capítulo 5, verso 32. Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvaroene. Noite de domingo do dia 4 de maio de 2025. E este é o professor Araújo. A Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvaroene está localizada exatamente através do Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvaroene, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Olha, Brasil. nós somos testemunha destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Amém. Então, um dos requisitos importantes, irmão, para nós andarmos nesse caminho firme até aquele santo dia, até aquele grande dia, é a obediência. Verdade? Aqueles que procurarem ser obedientes a Deus, aqueles que andarem na lei de Deus,
seguindo seus ensinamentos, guardando a sua lei, ele está seguro. A palavra de Deus diz, irmão, que eles vão ficar de uma forma tal, e menos que venhamos a passar pela morte, mas isso não vai impedir da gente ser fiel ao nosso grande Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que foram perseguidas até a mesma tirar de suas próprias vidas, mas eles não temeram. Nós temos o caso dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não tiveram medo da fornalha de fogo, porque eram fiel a Deus e Deus venceu por eles. Nós temos também a história de Daniel, que jogaram na prova dos leões famintos, mas Deus estava ali com ele. Amém. Então nós estamos vivendo num mundo pior do que a fornalha e pior do que a prova de Deus. Os inimigos de Deus estão mais a nos atacar, a nos perseguir, mas a nossa fé tem que ser maior. A gente não pode ceder, tá certo? Porque Deus está conosco. Deus já nos deu a vitória. Se Ele já está conosco, irmão, não tem como nós desistirmos, porque nós já fomos selados pelo sangue de Cristo para a glória do nosso grande Deus. Amém? Amém. Atos capítulo 1, verso 8. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Noite de domingo do dia 4 de maio de 2025. Estamos exatamente à travessa Tenente Mais um José volume aí, Barreira, vamos ler? número 50, aqui no Grande Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o professor Araújo. E este é o professor Fernando a Veras. virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E até as convidadas. Amém, irmãos? Então nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo. Agora nós devemos ser só as testemunhas aqui nesta terra, porque quem nos autorizou não foi Deus. Não foi ninguém dessa terra que nos deu essa ordem. Quem nos deu essa ordem foi Deus. Somos suas testemunhas. Então, irmão, não se esqueça. Onde quer que você andar, onde quer que você estiver, onde você passar, temos que ter aquele pensamento que as pessoas têm com Paulo. Aí vai um homem de Deus. Aí vai uma mulher de Deus. Se nós não estamos vivendo assim, não precisamos viver. Então daqui para frente precisamos mudar para que a gente esteja em ser reconhecido dessa forma. Aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. Porque as nossas ações, a nossa fidelidade ao nosso grande Deus faz a diferença. Amém. Faz a diferença das pessoas do mundo com as pessoas de Cristo. O nosso falar, o nosso vestir, o nosso proceder, nós nos alimentarmos, tudo isso, irmãos, é testemunho de Deus fiel e verdadeiro. Porque o mundo vive aí numa bagunça e participa de tudo. O povo de Deus não. O povo de Deus é um povo separado. É um povo que foi escolhido por Ele para testemunhar dele aqui nesta terra e para viver esses últimos dias da história deste mundo. E naquele dia, irmão, pode ter certeza que Deus vai estar ali conosco, né? Porque Ele é fiel. Amém. Vai nos receber, né? E vamos estar ali para aquela grande festa que Ele está preparando para cada um de nós. Amém? Amém. Nós vamos ao livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo, dia 4 de maio de 2025. E este é o professor Araújo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorada, em Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil. Mais um voluntário para ler, irmão? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Amém. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Amém. Então, como é que precisamos ter, irmãos? As características de Cristo. E essas armas, né, que vão vencer o inimigo. Certo? Quando nós procuramos viver dessa forma, quando nós procuramos viver com essas características em nossos corações, na nossa vida, não tem para onde sermos derrotados. Porque, irmãos, a cada dia nossa fé cresce mais. O nosso amor por Cristo a cada dia aumenta. E dessa forma, vamos procurar ser mais fiel a Deus. Porque, irmãos, Ele já está pronto, pertinho de nos buscar. Então precisamos, irmão, estar cada dia pronto para ir morar com Cristo naquele lugar que Ele está preparando ali para você. Tá certo? Amém. E com essa certeza, irmão, que nós temos, é que vamos cada dia
testemunhar e pregar esse Deus, onde quer que nós andamos, onde quer que nós vivemos. Porque Deus, irmãos, nos autoriza todas as coisas. E é um privilégio nós sermos filhos de Deus, porque diz aqui em João capítulo, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ele diz o seguinte, irmãos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Amém? Amém. Uma promessa dessa, irmão, não tem como nós desistirmos, porque Deus já nos autorizou, Deus já nos capacitou, já nos deu a sua certeza de que Ele está conosco e que Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Certo? Amém. É aguardar um pouco mais e Jesus irá nos buscar. Enquanto Ele não vem, vamos seguindo firme e forte na nossa celestial. Amém? Amém. Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos dê cada dia o seu poder, vai vencendo o inimigo a cada dia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e cantarmos para a glória do nosso grande Deus, o hino de número 40. Música gera direitos autorais, portanto, encerramos aqui o vídeo desta noite, de domingo, dia 4 de maio de 2025, exatamente aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Álvaro N, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais uma retórica sensacional, alusiva à palavra de Cristo, esta feita proferida pelo irmão, pelo professor Araújo. Valeu, Jesus!